Pronto. Então, bom dia a todos, né? Que todos aí tenham um excelente, né, início de semana aí, apesar de ser quarta-feira, mas estamos bem aí. Vocês estão na esperança de voltar na próxima semana, né? As aulas presenciais, né? Como eu disse até o pessoal do primeiro ano e do segundo ano que ficassem de olho nos noticiários, né? Aquela coisa toda, e também no grupo do WhatsApp que a direção ela avisa vocês quaisquer informação, né? Isso pelo fato das coisas a cada dia, né? Por exemplo, o Pernambuco do domingo para a segunda estava, vamos dizer, com tendência de queda. Quando foi da segunda para a terça já estava com uma alta muito grande. Então, a pandemia está oscilando bastante quanto a isso, então é bom vocês ficarem precavidos para quaisquer informação, né? Então, voltando ao presencial ou online, seja lá qual for, acredito que deve voltar no mesmo esquema, né, em forma de rodízio, e aí a gente vai se organizando, né? Até quando eu ia dar aula presencial a vocês, aí infelizmente eu peguei a danada da Covid e não pude estar presente, mas esse dia vai chegar, a gente trabalhar direitinho. Pessoal, o resultado do SSA saiu. Eu queria saber se saiu de vocês, do segundo ano, né? Que vocês foram no segundo ano passado. Eu não olhei, eu tentei procurar e não encontrei. Vocês sabem me dizer se saiu ou não? É resultado do SSA 2 e do 1? Acho que ainda não, né? Só em maio, beleza. Por isso mesmo, eu tanta coisa para fazer, né? Aí eu fui procurar e nem cheguei a pesquisar a data. Quando eu vi assim, SSA 3, né, sendo divulgado, então até fiquei bastante feliz, né? Vários colegas de vocês aí do Pentágono, né, foram aprovados e classificados, né? Um deles, eu acho que Vitória conhece, né, que é Gabriel. Então, Gabriel foi aprovado em administração. E eu fiquei bastante feliz porque quando estava na reta final, o Gabriel, mesmo online, mas Gabriel chegou e falou comigo no privado: professor, estou me empenhando porque eu não me dei muito bem no SSA 1, no SSA 2, o que é que a gente vai fazer? Eu disse: pega na minha mão e vamos embora. Vamos embora junto que você vai conseguir. Vou mostrar a você isso. E um exemplo foi exatamente, ele utilizou não só na matemática, mas nas outras áreas, métodos eficazes de paciência e resolução. E aí ele conseguiu aí obter esse sucesso e está aprovado. A essa hora ele deve estar comemorando ainda, eu não dei nem tempo, eu só dei os parabéns a ele, mas não deu nem tempo de conversar ainda sobre isso, mas em breve ele deve estar aí nas redes sociais dele aí, comentando sobre o fato. Foi uma aprovação bem bacana, né? Para mim foi um orgulho danado, porque pela dificuldade que ele estava enfrentando, né? Então, por tudo que ele superou para chegar. E a mesma coisa vai ser vocês. Eu conheço vocês desde o primeiro ano do ensino médio. Eu digo direto aqui em casa, isso vai ser a turma que esse ano, terceiro ano, vai tirar onda. O Pentágono vai olhar e vai dizer: o que foi que aconteceu com essa turma? O que foi feito com a turma para se dar tão bem? E vai ser tudo natural, sem pressão, sem nada. Às vezes até eu conversando com a minha esposa, eu sei que tem gente que diz assim: não, mas a aula presencial é melhor, aquela coisa toda. Ele problema. Para mim, como professor, tanto faz. Presencial, online, eu vou estar dando aula do mesmo jeito, né? Mas para o aluno, eu acho, né, às vezes, na minha opinião, que ele na escola, todo dia, aquela coisa toda, a pressão acho que é maior. Acho que o aluno se sente mais pressionado. Quando ele está em casa ali, dependendo do aluno que se adaptou, ele diminui um pouco a pressão, né, e ele passa a trabalhar ali no seu tempo. Né? Diferente da escola, que você tem aquele tempo específico, tem que concluir ali e acabou-se. Né? Então, acho que a tranquilidade ela reina maior no online, acredito eu. Né? Mas vocês mesmo vão ser um exemplo disso. Né? Eu venho acompanhando vocês no primeiro, venho acompanhando no segundo e venho acompanhando a evolução. Por mais que vocês digam: professor, eu não sei matemática, eu não sei de nada, mas os números, né, estão apresentando para mim de que vocês sabem muito e do quanto vocês evoluíram, principalmente no ramo da trigonometria. Né? No ano passado, os simulados SAIs que vocês fizeram, né, vinha evoluindo, mesmo vocês dizendo: professor, mas eu fiz de todo jeito, né? Mas esse de todo jeito significa que você marcou alguma coisa que na sua cabeça você achava ali que era a resposta, ou seja, tinha conhecimento.
né? E você foi lá e marcou. Então, eu vi essa evolução de vocês, né? Então, eu acompanhei essa evolução, na verdade, estou acompanhando. E sei que esse ano vocês vão tirar frutos maravilhosos. Vocês vão ver. Aí vocês vão lembrar dessa aula, tá bom? É bom porque está gravado. Aí os primeiros 7 minutos eu vou tirar esse trechinho e mandar para vocês quando estiver saindo o resultado. Então, quando terminar, quando vocês terminar o terceiro ano, terminou o ano, não saiam do grupo da escola, não. Continua lá. Transforma o grupo para vocês lá. Né? Se tiver algum aluno que esteja como é que eu posso dizer, como administrador, ou sei lá, conseguir, aí remove quem vocês quiserem lá, só não remove colega, os alunos, né? Mas em relação a termos administrativos, como se diz a história, remove, tá bom? Mas fica no grupo, fiquem unidos, tá bom? Independente das desavenças que existem entre vocês, isso é normal. Eu mesmo, depois de anos, quando me colocaram no grupo da escola, foi da minha turma de 2004, ó, velhão, 2004. Quando me colocaram na turma, eu me senti muito bem. E tá vendo os colegas ali, o quanto estava. Teve até um momento que eu fiquei com medo, né? Porque quando eu vi no grupo, tinha um colega lá que, pela última notícia que eu soube, ele estava preso. E eu disse, ele está fazendo o que aqui no grupo do WhatsApp? Né? E o pior é que ele estava preso mesmo, mas como preso, né, nesse país aqui, tá a trocos e barranca, então ele tinha um zapzinho dele lá na cadeia acompanhando o grupo da turma, com a galera lá. Chega, foi assustador na hora. Né? Depois, por si só, ele saiu do grupo sozinho, acredito que pegaram o celular dele lá na cadeia e nunca mais a gente ouviu, né? Mas foi assustador na hora. Poxa, o cara tá aqui. Mas assim, vocês, eu vou dizer agora de forma profissional, são uma equipe maravilhosa, né? Vocês se ajudam, né? Vocês se articulam quanto a isso, né? As provas que o digam, as provas, os cálculos que falem por si só. Mas como eu já disse a vocês desde o primeiro ano do ensino médio, isso não é ruim, tá bom? Uma turma que prevalece esses laços até o fim, seja laço de briga ou laço de amor, seja lá qual for, isso é um benefício. Uma hora ou outra, algum de vocês vai precisar de um ou outro e vai se ajudar entre si, tá bom? Uma hora ou outra, um se ajuda. Por mais que a gente diga, eu nunca mais vou precisar de fulano, eu garanto a você que os anos vão se passar e você vai encontrar fulano e vai precisar. Por experiência própria, eu lembro de um colega que disse que nunca ia precisar de mim. Para você ter ideia, 2 anos depois, esse cara estava sentado na cadeira na minha frente, sendo meu aluno e precisando do meu conhecimento para ele conseguir ser aprovado na universidade. Então, veja, o cara abriu a boca, disse com toda... Para você ter ideia, ele começou a aula, quando ele viu que eu era o professor, que até então ele me conhecia por Otávio e eu estava me apresentando como Rafael, né? E aí, quando ele viu que o Rafael era o mesmo Otávio, que ele não batia bem, ele virou a cadeira, ficou de costa, em forma de desrespeito para mim. Como você me conhece, com humildade, bastante humildade, eu não redimi ele, nem mandei ele voltar com a cadeira para frente, não. Eu disse, não, tranquilo, camarada, foi bom revê-lo, não sei o quê, mas se você prefere assistir aula assim, fique à vontade. Mas não deixe de escutar, porque o conhecimento vai chegar até os seus ouvidos. Aí passou-se uma aula, passou 2, passou 3, até chegar o momento que ele sozinho virou a cadeira e disse, o jeito é estudar com esse cara mesmo. Né? Foi a coordenação, tentou me tirar, aquela coisa toda, e não surtia efeito. Claro, eu já tinha explicado a coordenação, esse problema pessoal entre eu e ele, mas para mim não era um problema, para mim era a solução. Tá ali, solucionar. E mais gratificante foi ver no final do ano ele sendo aprovado e tendo humildade de chegar até mim e dizer obrigado, professor. Né? Você me ajudou muito. Então, essas palavras foi suficiente para dizer que o mundo dá volta e jamais a gente deve dizer a um colega, por mais raiva que a gente tenha daquela pessoa, que nunca vai precisar daquela pessoa. Tá bom? Então, a gente jamais deve dizer isso. Seja quem for, seja um colega, seja o maior inimigo que tem na sua turma, jamais se deve fazer. Então, eu queria começar essa aula da gente com essa reflexão, né? Para a gente dar início a essa parte 3 de triângulos. Essa parte 3 não vai falar de nenhuma novidade. A aula de hoje a gente vai falar de coisas que vocês já viram no primeiro ano do ensino médio. Mesmo que você diga, professor, está muito longe, já esqueci, faz 2 anos. Mas como quem deu esse conteúdo foi eu para vocês,
eu tenho plena certeza que ele está aí na sua cabecinha armazenado. Eu tenho certeza de que quando a gente começar a falar, você vai dizer, ah, eu lembro disso. Ah, eu lembro daquilo. Ah, isso aí eu lembro. Ah, professor, não lembro muito aí e tal. Como, por exemplo, a Alice nunca esquece Bhaskara. Né? Ela sempre tem raiva de Bhaskara. Mas quando cair Bhaskara em algum momento, ela vai lembrar do quanto eu aperrei ela durante os anos todinho com a Bhaskara, que ela vai lembrar como fazer. Ela pode dizer aí agora, dizer, ah, professor, lembro nada, duvido. Eu garanto a você, quando você estiver na hora da prova, você vai lembrar, você vai dizer, porque é na hora da prova que você está, eu não vou dizer sozinho, porque sozinho a gente não fica, né? Temos nosso Deus sempre do nosso lado, então só a gente nunca fica. Mas é naquele momento em que você não tem ninguém do lado para lhe dar uma resposta ou alguma coisa. E aí é nesse momento que o teu cérebro armazena as pessoas que realmente jogaram informações que para você vai ser necessário responder aquela questão ou afim. Tá bom? Digo isso não só por dizer assim, mas por experiência própria mesmo, tá bom? Porque quando eu cheguei, que sentei na prova e que vi as dificuldades que apresentava, eu só me lembrava de professores que me incentivaram, de professores que encheram e preencheram o meu espaço de conhecimento. Disseram, ó, tá aí, conhecimento é esse. Né? E seja professor que está conosco, seja professor novato, seja professor antigo, seja lá quem for, mas você na hora da prova vai lembrar daquela informação. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver aí esses conteúdos aí que foram vistos por vocês. Desculpa aí o símbolo aí, primeiro ano, apesar de vocês serem terceiro ano, foi porque eu acho que na hora de carregar o coisa, ou eu abri o slide errado, mas eu acho que na hora de carregar o slide ele deve ter carregado essa imagem, mas é terceiro ano, tá bom? Deixa eu só conferir aí. É isso mesmo. Então, vamos lá. Relembrando a conversão angular. Então, vamos relembrar aí o que a gente aprendeu lá no primeiro ano do ensino médio, que a gente chegou a fazer um relógio trigonométrico, acho que vocês lembram, né? Lá naquela salinha que, né, para dizer o contrário, era bem friinha, né? Então, uma salinha bem tranquila. Né? Então, vai lá. 30 graus em radiano. Como é que a gente faz? Fala no chat aí para mim. Como é que a gente faz essa conversão? A gente utiliza o quê para fazer essa conversão? Ou fala no microfone, se quiser, fica à vontade. Só quero que vocês me ajudem aí a lembrar disso aí. Vamos relembrar. Como é que a gente faz essa conversão? Como é que eu transformo o ângulo em graus para radiano? Né? No caso, a gente faz essa regrinha de 3, né? Ó, π é igual, né, a 180 graus. Isso aí que Vitória está explicando. E 30 graus equivale a x. Bom, então equivale a x aí. E aí é só fazer a regrinha de 3, ó. X vezes 180 dá 180x e 30 vezes π. X igual a 30 vezes π sobre 180. Aí o que Vitória acabou de falar aí para a gente, ele já adiantou. Né? Por quê? Provavelmente ele calculou tanto no primeiro ano do ensino médio, que eu lembro que era atividade para dedéu para vocês. Deixa eu simplificar aqui. Ó. 0 com 0, 3 por 3 dá 1. Então vai ficar 1 vezes π. E 18 por 3 vai dar 6. Então vai ficar π sobre 6 a conversão. Mas o que Vitória acabou de falar é porque é fácil você perceber, né, quando você treina bastante, você não precisa fazer essa regra de 3 que a gente acabou de fazer. Você basta observar, ó, se o ângulo é o de 30, você divide por 180 e multiplica por π. Então, sempre, se o ângulo for 45, divide por 180 e multiplica por π. E você vai fazer a conversão. Veja que isso aqui ó, já é esse passo aqui. É como se a gente desse um pulo do gato. Né? Saísse lá da regra 3 e já jogasse aí. Ah, professor, por que me deu essa dica para a gente lá no primeiro ano? Porque lá no primeiro ano, essa dica você tinha que perceber sozinho, respondendo as questões. Eu não poderia falar ainda lá no primeiro ano sobre dica, porque eu sabia que no terceiro ano vocês iam rever esse conteúdo. E aí é onde ia entrar essa dica. Se eu desse essa dica lá no primeiro ano, talvez hoje vocês nem lembrassem e nem soubessem como é o cálculo puro, né, de transformar graus para radiano. Então, se eu tivesse dado aquela dica lá, hoje a gente não estava vendo essa dica. Eu ia dar aula assim,
né, todo meio chato, porque vocês já sabiam do conteúdo, aquela coisa toda. Né? A mesma coisa aconteceu com os meninos do segundo ano ontem. Eu estava dando aula e os meninos, ei, professor, isso aí é novo. Estava dando aula de funções trigonométricas e expliquei a eles como encontrar a imagem de forma fácil. Isso é mais, professor, porque não deu a dica ano passado, né, de funções trigonométricas, aquele fato, que vocês vão ter essa dica depois. Tá bom? Aí eu disse, porque ano passado vocês tinham que aprender como chegar nessa dica. E a dica é dada agora para vocês ganhar tempo, já que se trata de conteúdo de revisão. Agora, a transformação de radiano para graus. Esse aí eu dei uma dica realmente no ano passado. Nesse aí eu não pude deixar, no ano passado não, no ano retrasado. Né? Eu dei a dica para vocês de como transformar radiano para graus. Que é só pegar o que o Vitório falou ali no comecinho. Se π, esse π aqui vale 180, então basta substituir. Vai ficar 3 vezes 180 sobre 2. Então, basta a gente fazer essa substituição aí. Ó. 3 vezes 180 sobre 2. Beleza? Aí, com isso, ó, vamos fazer aí 180 dividido por 2, ó, dá 90. Então, vai ficar 3 vezes 90. E quanto é 3 vezes 90? 3 vezes 9, 27. Coloca o zero que a gente esqueceu, dá 270 graus. Essa conversão aqui é minha conversão preferida. Eu vou até anotar aqui. É a minha conversão preferida. Eu acho, na minha opinião, que o aluno, quando o valor está em graus, na minha opinião, eu acho que o aluno ele se sente mais confortável, podemos dizer. Ele se sente mais confortável de trabalhar quando o valor está em graus do que em radiano. Tá bom? Acho que pelo fato de radiano aparecer muita fração, acaba que o aluno ele não gosta muito, ele sai da zona de conforto, como se diz a história, né? Então, como vocês me conhecem, eu gosto de facilitar para o aluno. E aí muitos colegas de trabalho às vezes ficam com raiva de mim. Dizem assim, né, até recentemente aconteceu, acho que vocês viram um post que eu fiz no YouTube, que eu estava meio chateado, não soube fazer isso no YouTube, não, no Instagram, porque eu recebi uns comentários, né, e eu nunca passei por isso, nunca imaginei ter haters, né, na minha vida. E aí surgiram as pessoas que provavelmente criaram fakes e tal, e comentando, dizendo que as aulas são boas, e que não sei o que, aquela coisa toda, e outras pessoas dizendo como é que eu fazia isso, querendo copiar, invejar, e por aí vai, né? E aí, claro, quando a gente é copiado ou algo do tipo, eu não ligo, não. Pelo menos eu tenho a certeza de que o que eu estou fazendo está dando certo. Né? Então, o que está sendo feito está dando certo, se alguém vem copiar. Né? Eu mesmo não imaginava, eu estava com a pretensão aí de daqui a 2 anos o canal, por exemplo, chegar a 1.000 inscritos. Né? Eu lembro que chegou a 800 inscritos recentemente, mas daqui que eu chego a 200, levou um ano para eu chegar a 800. Né? Mas foi rapidinho, acredito que outros colegas gostaram do vídeo, estão passando para os alunos estão assistindo e graças a Deus está lá o canal com mais de 1.000 inscritos. Né? E eu estou desenvolvendo novos projetos para realmente focar só no canal. O Instagram mesmo vai ficar um pouco parado, porque eu vou tentar fazer a referência direta para o canal lá para vocês. Mas a vida faz isso, né? Então, eu recebi comentários em relação a esse trecho aí que a gente está vendo agora na aula. Né? Professor, assim facilita demais para o aluno. O aluno que tem que estudar matemática não pode ver as coisas fácil, não. Cara, tu tá lá fazendo vestibular. Tu é meu aluno. O quão triste eu vou ficar em você chegar para mim e mostrar uma resposta e dizer, professor, eu não consegui responder essa questão porque eu não consegui converter, que era muito difícil. Se eu fosse ensinar da forma difícil, você ia dizer essas palavras para mim. Eu ia ficar tão triste porque automaticamente eu ia entender que que o meu ensino não serviu de nada, só fez dificultar a sua vida. E quando eu transformo as coisas de forma mais fácil, não é só para facilitar a minha vida nem a sua, tá bom? É para facilitar o seu aprendizado, você aprender mais rápido. Quantos colegas de vocês, claro que agora a gente não está de frente, que podem olhar um para o outro e tiveram dificuldades em matemática? Muitos. Que não sabem dividir, multiplicar, muitos. Né?
Então, que é complicado. Quantos alunos não já chegou nas minhas mãos dizendo, professor, não sei nem dividir? Pode falar, Alice. Eu ia dizer que eu só sei o básico. Pronto, né? Mas veja, esse básico, por mais que você já estudou primeiro e segundo ano, eu tenho certeza que você já está no avançado. Você só não precisou utilizar ainda. Você vai utilizar agora. Terceiro ano do ensino médio, você vai estar para valer mesmo. E quando você for fazer os exercícios, mesmo que você diga, professor, mas eu copiei da internet. Mas quando você copia da internet, querendo ou não, você vai precisar ler alguma coisa para não saber se está copiando errado. Né? E, claro, existe aqueles que copiam nem lê. Recentemente mesmo, teve um aluno que foi fazer a atividade que eu passei semana passada, ele copiou e colou a resposta e ele nem se deu conta que estava copiando a resposta de uma outra questão que não tinha nada a ver. Aí, quando eu fiz a correção, tudo certinho, tudo bonitinho, tal, não sei o que, aquela coisa toda, fui comentar, o aluno disse, a minha deu diferente. Eu disse, mas lê lá o feedback que eu mandei, né? E aí ele percebeu que tinha copiado uma questão errada. Né? Então, acontece muito. Mas no caso de vocês, eu garanto que vocês vão estar muito bem este ano. Tá bom? Então, essa conversão, mesmo sendo modo simples, modo básico, não vão na cabeça dos haters, tá bom? Vá na sua cabeça. É tradicional, é legal e você vai se dar muito bem fazendo a utilização dela. Rapidinho, nada melhor do que a gente saber onde está pisando. Se nós nos sentimos confortáveis trabalhando com graus, porque a gente é obrigado a trabalhar com radiano, que é uma nomenclatura de engenheiro. Vocês não estão no ensino superior, vocês estão no ensino médio. Claro, é bom saber a conversão em radiano, é bom, mas é muito bom você saber a conversão para graus e saber onde está pisando. Vamos ver aí o triângulo retângulo. Já que a gente está relembrando essa parte de ângulos e trigonometria, vocês conhecem esse cara. Esse cara é amigo de vocês. Eu acho que muitos de vocês aí estão enjoados dele. Vocês viram ele no primeiro ano do ensino médio, o ano inteiro, era falando de triângulo retângulo. Quando chegou no segundo ano, as primeiras aulas da gente foi um resumo sobre triângulo retângulo e trigonometria. E agora, no terceiro ano do ensino médio, vocês estão vendo um resumo de novo de triângulo retângulo. Por quê, professor? Esse cara aparece nos 3 anos de ensino, porque ele é importante. Alguém já disse a você que aquilo que é importante se repete várias vezes, aparece na nossa vida várias vezes. Vou dar um exemplo, né? Se você ficar sem ver seu namorado por muito tempo, você vai sentir saudade. Se você ficar sem ver a sua mãe por muito tempo, você vai sentir saudade. Então, você vê a sua mãe todos os dias. Aí você diz, pô, está repetindo, todos os dias eu estou vendo minha mãe, todo dia eu estou dando bom dia à minha mãe. Por quê? Porque ela é importante. Ela tem importância para aquilo ali. Normalmente o pessoal sente mais saudade, né? Os meninos, por exemplo, sentem muita saudade também dos pais, né? Então, os pais saem para trabalhar, aquela coisa toda. E a maioria de nós ficam pedindo, eu queria tanto que minha mãe tivesse um feriadão para ficar mais dia, né? Ou meu pai ficar mais tempo em casa, para eu vê-lo mais dia. Isso por quê? Porque você sente saudade. Se sentiu saudade é porque aquela pessoa é importante. Tá bom? Então, e é tudo que acontece na nossa vida. E o nosso cérebro, ele entende dessa forma. Né? Existe uma dica fenomenal para vocês, que vocês vão alavancar o conteúdo, né, e aprender bem a matemática, que eu venho dizendo à turma de vocês desde o primeiro ano. Se você pegar, terminou todas as aulas do dia, na parte da tarde você for revisar aquilo que foi visto das aulas do dia ali todinha, o conteúdo, só aquele conteúdo, só o que foi visto em aula, todo dia você reserva ali um tempinho, meia hora para cada disciplina, um pouco menos, vai depender do seu tempo, o teu cérebro vai dizer, olha, o que ali se viu é importante. Então, vamos memorizar, vamos guardar isso aqui no cérebro dela que é importante. Tá bom? Então, tudo que é importante, quando se vai aprender outro idioma, o pessoal diz, fica repetindo. Repete, 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 né? Então, a mesma coisa acontece com o triângulo retângulo. A gente está vendo com frequência porque ele é importante. E através dele, que a gente encontra razões trigonométricas. Professor, e que razões trigonométricas são essas? A razão seno. Vocês já sabem aí o que é o seno. Cateto oposto sobre adjacente. Ou cateto oposto sobre hipotenusa. Então, isso é o seno.
Cateto oposto sobre hipotenusa. E é cateto oposto a quem? Ao ângulo. Tá bom? Então, se a gente pegar esse triângulo aqui como referência, se for em relação a alfa, o seno de alfa é igual a B, que é o cateto oposto a alfa. Então, B sobre A, que é a hipotenusa. Se for em relação a beta, vamos dizer que aqui seja beta, então, em relação a beta, seria C sobre A. Então, veja, tudo depende do ângulo ao qual a gente se refere. E aí a gente tem essa razão trigonométrica que é o seno. Temos também outra razão, cosseno, que aí já é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E o que é cateto adjacente, professor? Cateto adjacente é o lado. Deixa eu apagar aqui. É o lado coladinho com ângulo de referência. Tá bom? Então, por exemplo, se for alfa, o cateto adjacente de alfa é o C. Tá? É o único que está colado com alfa. Se for beta, o cateto adjacente já passa a ser o B, porque ele está colado com beta, né? Então, você começa a perceber essa situação. São as razões trigonométricas. E também a tangente, né? A tangente, alguns, né, e todos os livros dizem que é cateto oposto sobre cateto adjacente. Mas quem conhece o professor Otávio Rafael vai digitar aí no chat e dizer: ele prefere que vocês memorizem que tangente é o quê? Quero ver uma chuva de resposta aí no chat. Diz aí, qual a minha preferência da tangente? Como a gente encontra a tangente? Vamos lá. O pessoal dizer no chat aí para a gente ver. Como a gente acha aí. Enquanto vocês estão digitando aí, eu vou fazendo a chamadinha aqui. Anotando aqui. Alice, Arthur, Ellen, Lucas, Rebeca e Vitório. Pronto, chamada feita. E aí? Quem é que lembra? Qual é a minha preferência para vocês? Quem lembra? O que seria a tangente? A gente sabe que tangente é cateto oposto sobre adjacente. Mas o professor Otávio ele ensinou a vocês uma outra forma de encontrar a tangente. Qual seria? Vamos lá, Vitório, Ellen, Rebeca, quem lembra? A outra forma de encontrar a tangente. Isso mesmo. Ó, a tangente é seno sobre cosseno. Eu sempre digo, é melhor meus alunos decorar isso aqui, porque isso vai fluir de forma tranquila, de forma mais fácil para vocês. Ah, professor, mas quer dizer que cateto oposto sobre adjacente está errado? Não, não está errado, está correto. Só que o caminho é melhor você seguir. Por quê? Quando você memoriza dessa forma, tendo a certeza de que a tangente é o valor do seno pelo cosseno, cara, tu vai eliminar uma quantidade de fórmulas na tua vida que você não sabe o quanto. Tu não vai precisar se preocupar com cálculo de tangente em transformação trigonométrica, tangente em redução ao primeiro quadrante, não vai se preocupar. Só vai se preocupar com o seno e o cosseno para posteriormente fazer apenas uma divisão. Então é de forma simples, tá bom? Aí, outras razões que existem. A secante, que é o inverso do cosseno. O inverso do cosseno é a secante. Cossecante, que é o inverso do seno. Aí, muito cuidado para não confundir, tá bom? Porque como começa com có, aí muita gente pensa que é o inverso do cosseno. Mas, na verdade, é o inverso do seno. E a tangente, ou melhor, a cotangente, é o inverso da tangente. Né? Se a tangente a gente achou que era seno sobre cosseno, então a cotangente é cosseno sobre seno. Tá bom? Então, vê que bacana quando eu disse que você memorizar que a tangente é isso sobre isso e acabou-se. Tá bom? Então você lembra e tem esse lembrete aí. Vamos lá. Relação fundamental. Isso é importantíssimo, tá bom? Lembrar que seno ao quadrado de qualquer ângulo mais o cosseno ao quadrado desse mesmo ângulo é exatamente igual a 1. Não esqueçam disso, tá bom? Então, é exatamente igual a 1.
uma relação importantíssima, tá bom? O interessante é, vocês agora estão no terceiro ano do ensino médio. Então, estão no terceiro ano do ensino médio, nossas provas não terão uma fórmula lá bonitinha para vocês, tá bom? Então, vocês vão ter que agora começar a memorizar, pegar essa videoaula aí, assistir, pegar e memorizar mesmo essas fórmulas para valer. Começar a trabalhar, entender o que é cada uma delas. Vamos lá. Próxima relação fundamental. 1 mais cotangente ao quadrado é igual a cossecante ao quadrado, tá bom? Então, é uma outra relação fundamental derivada da relação anterior. Tá bom? Então, derivada aí, deixa eu destacar aí para vocês, da relação anterior. Tem essa derivação aí. Relação fundamental 3. Tangente ao quadrado mais 1 é igual a secante ao quadrado, que também é derivação das anteriores. Tá bom? Então, são 3 relações fundamentais que é bom você ter em mente. Para quê? Para você ganhar tempo, ter saídas na hora de resolver. Tá bom? O Enem, ele prefere mais a primeira relação fundamental. Essas outras duas aparecem mais no SSA 3. Ok? Então, aparece mais no SSA 3. E falando no SSA 3, que eu tinha comentado lá do nosso amigo Gabriel Tudinho, tá bom? Isso serve como exemplo para vocês. Mesmo que você se deu mal no SSA 1 ou 2, não quer dizer que você está reprovado, não, tá bom? Não desista, né? É como se você nadasse, quando chegou na praia, disse, vou morrer agora. Aí morreu. Né? Não faça isso, não, tá bom? Não desistam do SSA 3. É o caminho mais tranquilo de vocês que estão no terceiro ano do ensino médio entrar na universidade, tá bom? Então, vocês não desistam, ok? Do sonho de vocês. Aí, chegamos aos ângulos notáveis. Vocês lembram muito bem dessa tabelinha. Garanto que ninguém esquece. E lembra também da musiquinha, né? A musiquinha que a gente fez paródia da Xuxa, né? Que diz o seguinte: todo mundo 1, 2, 3. Aí vocês 1, 2, 3. Todo mundo 3, 2, 1. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Todo mundo sobre 2. E raiz onde não tem 1. Então, coloca aqui raiz onde não tem uma, preenchi a tabela todinha. Okay? E o mais engraçado, cantei para vocês, né? Aí na aula de ontem, eu dei essa aula para o pessoal do segundo ano também, cantei para eles. Não sabia que cantava tão bem, que o YouTube deu reivindicação de direitos autorais. Eu acho que ele pensou que minha voz era da Xuxa. Só sendo. Né? Aí eu fiz uma alteração no áudio lá, fazendo algum som lá, algum barulho, aí os direitos autorais saíram. Quer dizer, que YouTube maluco é esse, né? Só porque eu cantei a musiquinha para vocês. Beleza? Então, essa parte dos ângulos notáveis, vocês que já estão no terceiro ano, vocês sabem que não é suficiente essa tabela. É claro que a gente, no primeiro ano, a gente trabalha baseado nessa tabela, e de pouquinho em pouquinho a gente vai crescendo ela, até chegar nessa daqui. Que essa é a tabela oficial. Né? Essa realmente é a tabela dos ângulos notáveis, tá bom? Então, esses são realmente os ângulos notáveis e essenciais para a gente trabalhar no ciclo trigonométrico. Ok? Fazer as operações, né? Eu coloquei aí os ângulos em radiano e em graus, mesmo eu preferindo trabalhar com graus. Beleza? Feito recentemente, eu vi também um vídeo, o cara dizendo, quem trabalha com radiano professor raiz, trabalha com graus, professor Nutella. Então, eu sou Nutella com orgulho, porque eu quero para o meu aluno o que é melhor para ele. Tá bom? Porque mesmo eu sabendo de radiano, não quer dizer que é melhor para mim e para o meu aluno. Né? O meu aluno pode achar difícil trabalhar com radiano. Então, eu quero o que é melhor para ele. Tá bom? O que é melhor para você. Tranquilo aí? Alguma dúvida até agora? Fala aí, vocês estão mudos ou já dormiram? Acho que eu estou falando demais, né? Vê, eu agora percebi que o Zoom ele vai desconectar a gente, tá bom? Então o Zoom vai nos desconectar. Eu vou sair do link e vou entrar no mesmo link, tudo bem? E a gente dá continuidade aí ao processo da aula.
Pronto, voltamos. Só aguardar o pessoal voltar aí para a gente dar continuidade, tá bom? Então, até agora, vocês estão sem nenhuma dúvida, né? Estão conseguindo relembrar bem o que vimos no primeiro ano do ensino médio, né? Deixa eu ver até que hora vai essa nossa aula agora. Lembrando que eu sei que vocês estão no intervalo, mas eu peguei direto para largar vocês um pouco mais cedo aí e liberar vocês, tá bom? Então, primeira, segunda, terceira, quarta aula. Quarta aula vai até 10h45, né? Antes disso, a gente termina. E acho que 10h20, daqui a 20 minutinhos já está terminando aqui. Ok. Então, até 10h45. Vamos lá, eu estou sabendo porque depois eu tenho a próxima aula em outra turma, por isso que eu estou olhando, ainda não memorizei esse horário todo. Então, vamos lá. Voltou, acredito que todo mundo. Né? Tá faltando Rebeca, mas ela vai chegar por aí. Então, vamos lá. Relações trigonométricas. Ó, vimos as razões trigonométricas, vimos as relações fundamentais, e, além disso, ainda existem as outras relações simples, né? Que não são tão fundamentais assim, mas que elas surgem na trigonometria. Essas relações surgem onde? No triângulo retângulo. Por isso ele é tão importante. Ele aparece em tudo. Né? E quais são essas relações, professor? Vai ser as relações entre esses elementos, entre a altura, a projeção, a hipotenusa e os catetos. Tá bom? Vou até anotar aqui para vocês os elementos que eu destaquei. Catetos, que no caso é B e C. Altura é o H. Projeções. Professor, o que é projeção? Né? Como vocês agora estão no terceiro ano, vai ver geometria analítica para valer comigo. Ano passado a gente só deu uma pincelada em analítica. Né? Pelo sistema SAIS, vocês viam no finalzinho do ano geometria analítica. Aí a gente deu só uma pincelada. Vocês estavam num período de avaliação diagnóstica, então não se deu tanto aquela importância. Né? Então, projeção é como se fosse, no popular, a sombra de algo. Então, veja, a gente tem um cateto B aqui todinho. Esse N aqui é a projeção, é a sombra do cateto B. Tá bom? Então, como se fosse a sombra do cateto B. Então, as projeções da gente aí é M e N. E a hipotenusa é o A. Então, são os elementos que a gente tem aí nesse triângulo retângulo. E esses elementos, entre si, você vê que é gerado outros triângulos retângulos. Isso aqui é um triângulo retângulo, aqui é outro triângulo retângulo, existe o triângulo retângulo grandão. Então, esses triângulos retângulos entre si são semelhantes. Por conta dessa razão de semelhança, é criado relações. E essas relações matemáticas, alguns chamam de fórmulas, elas estão presentes aí na nossa vida. Aí. A primeira relação é essa. H ao quadrado igual a M vezes N. A única coisa que eu peço para vocês é lembrar que essa relação tem a altura, que é esse cara aqui, e as projeções. Apenas isso. Se você conhece dois desses elementos, você consegue achar o terceiro elemento com uma boa. Então, são relações matemáticas. Né? Alguns chamam essas relações não só de relações métricas, são relações de terceira proporcional. Ou quarta proporcional, se for uma relação maior. Né? Como essa aí. Se você tiver 3 elementos, você encontra um quarto elemento numa boa. Mesmo esquema. Basta você saber cada elemento desse quem é. Ó, o A é a hipotenusa, esse cara aqui. O H é a altura. O B é o cateto, esse camarada aqui. E o C, esse cara aqui. Então, quando você tem isso em mente, essas relações, você avança até umas horas. Vamos ver outra relação. Essa outra relação, na verdade, ela é uma relação mais voltada, como se fosse duas relações ao mesmo tempo. Aí você pode estar se perguntando, como assim, professor? Duas relações? Né? É porque elas são idênticas. O que muda só é a projeção e o cateto ao qual ela se refere. Por exemplo, o B é o cateto B que está referenciado à sua sombra, N. O C aqui, cateto C, relacionado com a sua sombra, M. Tá bom? E ambos os elementos estão aí na nossa telinha, ok? Então, são relações importantes. E essas duas aí, elas são tão importantes
que para gente, você sabia que se eu somar essas duas, eu chego ao Teorema de Pitágoras. Ó. A soma daquelas duas, eu vou anotar aqui agora para a gente resolver. Ó, a soma das duas, b ao quadrado mais c ao quadrado, a gente consegue encontrar exatamente o Teorema de Pitágoras. Ó. B é A vezes N, mais C, que é A vezes M. A gente já sabe, B ao quadrado é A vezes N, e C ao quadrado é A vezes M. Aí vamos lá, continuando a continha. A eu vou colocar em evidência, e aqui vai me sobrar M mais N. M mais N eu não chamo de relação, porque é uma coisa óbvia. Se tudo isso aqui, de B até C, vale A, e eu dividir isso em duas partes, uma parte M e uma parte N, se eu somar M mais N, eu vou encontrar o A, né? Então, M mais N eu encontro o A. Por isso que eu não chamo isso aqui de relação, porque isso é óbvio, né? Então, a gente continua B ao quadrado mais C ao quadrado, que é igual a A vezes, aí quem é M mais N? M mais N é A. A vezes A é quem? A ao quadrado. Então, ó, chegamos exatamente ao Teorema de Pitágoras. Ok? Então, está aí uma prova prática do Teorema de Pitágoras para você ver que, através das relações métricas, a gente chega nele. Né? Mas, professor, só existe essa prova do Teorema de Pitágoras? Não. Eu trouxe um vídeo aí para mostrar a vocês que o Teorema de Pitágoras ele é tão eficiente, tão eficaz, que ele dá certo com qualquer transformação. Vou mostrar a vocês aí, vou dar play para vocês verem esse vídeo, tá bom? Tá sem som mesmo, e eu vou narrando aqui para vocês. Ó, o que é que a menina fez aqui? Ela fez um triângulo retângulo e colocou um quadrado, um recipiente quadrado, com o mesmo valor de cada lado. Por exemplo, esse quadrado aqui tem a mesma área que a hipotenusa ao quadrado. Tá bom? Ou seja, eu vou chamar aqui de A ao quadrado. Então, ele tem o mesmo valor. Esse aqui tem o mesmo valor que o cateto B. Então, a mesma área. Aqui também a mesma área. Tá bom? E aí ele mostrou que não só a área, mas o volume, aquela coisa aí, também são iguais. E a gente vai ver aí, vai preencher esse espaço aí. Aí ela colocou um líquido aí, e ela gira e você vai ver que os dois quadradinhos menores, ou seja, os dois catetos somados, dá exatamente a hipotenusa ao quadrado. E depois você vai ver que ela vai dividir a hipotenusa ao quadrado, tá bom? Ela vai dividir entre esses dois catetos. Então, deixa eu apagar aqui, para vocês verem direitinho o vídeo. Vou dar play. Ó, vê que incrível. Uma prova prática em relação à área e também em relação ao Teorema de Pitágoras. Tem vários vídeos na internet do pessoal fazendo isso. Aí agora ela vai dividir. Ó. Encheu todinho, não sobrou nenhuma gota. Agora ela vai dividir. Veja que, independente quem começou primeiro, segundo, aquela coisa toda, eles vão se dividir por igual. Beleza? Gostaram aí da ideia? Então, começa a entender que o Teorema de Pitágoras ele realmente é aplicável no cotidiano, né? Tem gente que desconfia, aquela coisa toda, não há necessidade. Pergunto a vocês alguma dúvida. Na verdade, o nosso amigo aí, né? Nosso amigo Chulipa aí, Chulipinha, está querendo saber de vocês se vocês têm alguma dúvida. Tá bom? E aí? Até agora alguma dúvida? Não, tá dando língua para tu, Alice, ele. Então ele está todo feliz aí. A Vitória respondeu, disse que estava tudo ok. Isso mesmo, galera. Feliz aí por você estar, né, compreendendo aí, bem antenado quanto a isso aí. Bom? Então vamos ver as leis trigonométricas. Professor, o que é as leis trigonométricas? Vamos lembrar dessas leis. Existem só duas leis trigonométricas. Uma é a lei dos senos, que vocês estão cansados de ver. O que a lei do seno diz? Que um lado sobre o seno do seu ângulo oposto é igual ao outro lado sobre o seno do seu ângulo oposto. Tá bom? E aí, um detalhe rápido. Professor, como é que eu identifico nas questões
que a lei do seno é aplicável se a questão te fornecer um lado e dois ângulos, não tem outro caminho, meu velho. O único caminho é a lei dos senos. Tá bom? Não existe outro caminho aí quanto a isso. Só vai ter a lei do seno mesmo para você praticar. Bom? Lei dos cossenos. Eu apresento sempre 3 fórmulas, porém, você basta memorizar uma delas, porque as outras são iguais. Só troca o ângulo e o lado ao qual se referencia. Decora só uma. E é fácil perceber também quando a questão ela te obriga a usar apenas a lei dos cossenos. Quando é, professor, que isso acontece? Quando ela te fornece, quando essa questão te fornece 2 lados e um ângulo. Então, quando isso é fornecido, não tem outra saída. Você só vai conseguir resolver a questão com a lei dos cossenos. Se tiver 2 lados e um ângulo, então você só consegue sair pela lei dos cossenos. Senão, não consegue sair de jeito nenhum. Tranquilo? Lembraram bem disso aí? Eu lembro que até ano passado estava na nossa avaliação diagnóstica. E vocês fizeram uma avaliação sobre lei do seno e lei dos cossenos. Então, vamos lá. Dúvidas? Olha, Alice, agora está dando a patinha para tu. Ele sabe que vocês não têm dúvidas sobre isso. Ele fica feliz. Sabe que vocês arrebentam. Vamos fazer umas questãozinhas, praticar para a gente chegar ao fim da nossa aula. Vamos lá, vamos ver essa questão aí. Agora eu vou precisar da ajuda de vocês calculando, viu, minha gente? Então, bronca aí calculando para mim. Quando eu perguntar os cálculos aí, vocês já têm a respostinha. E aí a gente termina rapidinho para vocês ir curtir o intervalo de vocês aí. Uma pessoa na margem de um rio vê o topo de uma árvore na outra margem, sobre um ângulo de 60 graus, com a horizontal. Quando recua 20 metros, ela vê o topo da mesma árvore sobre um ângulo de 30 graus. Então, vamos pensar comigo. Eu tenho 2 triângulos retângulos aqui. Tenho esse triângulo retângulo aqui, que eu estou destacando de vermelho. E tem um triângulo grandão. Né? O triângulo grandão. Todos eles aí são triângulo retângulo. Então, eu posso usar a razão de semelhança. Vou chamar aqui de x, que é a distância que ele quer. Né? Ele não quer a largura do rio, quer a margem, então eu chamo de x. E a altura ele deu. Diz que a altura da árvore é quanto? A altura da árvore ele deu? Então, ele disse que recuou só 20 metros e a horizontal ele não deu a altura da árvore, não é isso? Quando recua 20 metros, ele vê o topo da mesma árvore, então a altura é igual. Vou chamar de H. É a mesma altura para ambos. Então, H e H. Okay? E aí ele quer saber essa relação aí. Ele quer saber o valor de X em relação a esses danadinhos aí. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Vamos relacionar esse H na figura grandona. Na figura grandona, esquece de 60 por enquanto. Eu vou ter H, que é cateto oposto a 30, sobre 20 mais X. Isso aqui, cateto oposto subadjacente, é igual a tangente de 30. Isso é para a primeira figura, o grandão. Para a segunda figura, nós temos H sobre X, que é igual a tangente de 60. Ok? Então, igual a tangente de 60. Aí agora é com vocês. Vocês é que vão dizer para mim quanto é cada tangente. Aí agora a gente calcula. Foi feita as relações. Agora vamos embora calcular. Olha lá, quanto é a tangente de 30? Tangente de 30. Quanto é a tangente de 30? Digam aí no chat. Ou no áudio, se vocês quiserem. Raiz de 3 são 3. Então, temos que H sobre 20 mais X
é igual a raiz de 3 sobre 3. Bom? Aí, beleza. Para a segunda informação aqui, ó, temos h sobre x, que é igual a tangente de 60. A tangente de 60 ó, é raiz de 3. Então, tangente de 60, raiz de 3. Daí, a gente, olhando aqui para essa questão, a gente vê que h é igual a raiz de 3 vezes x. Então, chegamos aí ao valor de h. Para quê? Para a gente eliminar o h aqui em cima. Eliminando o h aqui em cima, a gente só vai ter x na equação. E aí fica mais fácil para a gente trabalhar. Aí, como a gente tem igualdade, ó, essa raiz de 3 pode cancelar com essa raiz de 3. Eu faço esse cancelamento, eu coloco 1 no lugar. Daí só sobrou x sobre 20 mais x, que é igual a 1 sobre 3. Aí agora eu vou usar o meio pelos extremos. Ó. 3 vezes x, 3x. E 20 mais x vezes 1, 20 mais x. X vem para cá negativo. X menos x, 2x. Daí o 2 vai dividindo, então o x vai ser igual a 10. Beleza? Então, nossa resposta aí, 10. Tranquilo, meu povo? Deu para dar uma revisada bacana sobre o nosso conteúdo? Ó, nas aulas de amanhã e nas aulas de sexta, irei passar atividade para vocês, tá bom? Vão ser atividades do livro, para vocês irem revisando, praticando direitinho, mas não se preocupa que quando for amanhã, eu posto direitinho as atividades lá no grupo do WhatsApp. Então, faça a postagem direitinho e vocês vão arrebentando aí a boca do balão, tá bom? Vou passar uma atividade pequena para hoje, que é só para vocês praticarem, tá bom? Aí vocês podem mandar para mim pelo WhatsApp mesmo, assim que vocês finalizarem. Eu vou colocar as questões aqui agora. Tira o print aí da questão 2. Quando terminar o print aí, vocês avisam, tá bom? Tirei, professor, o print e tal, para eu poder passar aí. Questão 3. Pode passar. Questão 4. Questão 5. Então, a questão 2, 3, 4 e 5, para vocês fazerem hoje à tarde e vocês enviam para mim, tá bom? Até meia-noite aí, eu estou aceitando as respostas de vocês, tá bom? Podem se comunicar entre si, ficarem à vontade para responder essas questões. Pergunto mais uma vez, dúvidas? Pronto. Se não tem nenhuma dúvida, então, meu muito obrigado. Que Deus nos abençoe imensamente e nos encontramos próxima quarta. Tá bom? Se for online, no mesmo horário e no mesmo canal. Se for presencial, no mesmo horário, só que não no mesmo canal, mas na mesma sala de aula. Tá bom? Obrigado. Tchau, tchau. Bom restinho de semana para vocês.